no retorno para Tikaten, a gente ia ver o Arthur passando a peixeira em boa parte dos monstros de rank S que tinham dentro das masmorras, além do boss que tinha sido facilmente fatiado por ele. E aí galera, beleza? Quem falou hoje, galera, do vídeo começar. Apenas relembrando que esse vídeo vai estar contendo spoilers caso você ainda não esteja acompanhando a novel ou o webtoon. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta de risco. E apenas relembrando o que rolou no capítulo passado, a gente viu que a galera prosseguiu pra dentro da masmorra pra poder fazer a limpa em todas as bestas de mana que estavam dentro daquele local. Até que nesse processo a gente vê eles atacando, e dentro disso a gente vê que boa parte da galera consegue fatiar todos os monstros que tinham naquele local. Mas ainda assim, algumas pessoas acabam perdendo a vida no processo, o que fez com que pessoas como o Stanard e a Tessia ficassem extremamente tristes por causa disso, mas não impediu eles de conseguirem continuar aquela batalha. E desse modo a gente vendo que boa parte da galera tinha que voltar ou então ficar para poder se reagrupar e se curar, já que dessa forma, após eles acabarem de exterminar todos os monstros que tinham naquele local do lado de fora, eles iriam prosseguir. Desse modo a gente já encerrando esse capítulo 170 de The Beginning After the End. Dando continuidade no capítulo 171, a gente já vê que boa parte da galera começa a se reagrupar e se curar para poder continuar a sua jornada. Mas é aí que a gente já vê o Stanard percebendo que a Tessia estava preocupada com alguma coisa, e nisso a gente descobre que após ele perguntar, ela estava completamente triste pelo fato de eles terem perdido 10 soldados, o que fez com que o Darbo já meio que insensivelmente criticasse a princesa dos elfos pelo fato de ela ter compaixão pela galera que tinha morrido no processo, o que é óbvio que fez ela fazer com que ele pedisse para se calar. Mas é aí que a sua amiga já tenta confortar ela, falando que eles tinham vencido e que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer dentro daquela situação. E como uma forma de tentar dar mais um conforto para ela, é aí que o Stanard já entra falando que era a melhor forma que eles tinham conseguido encontrar, já que todos eles sabiam do risco e sabiam no que eles estavam se metendo na hora que eles entraram para poder combater os monstros dentro daquela DG, e por isso não daria para salvar todo mundo. E graças a isso é aí que a gente já vê ela soltando um sorriso e falando que eles estavam certos. E de quebra já fez o Darvos falar que o Stanard tinha mandado banho, pois naquela situação, após ele dizer isso, ficou meio que parecendo que o Stanard só tava querendo confortar a Tessia, justamente pelo fato de ele querer que ela gostasse dele. Mas é aí que ele já entra e fala que aquela nunca foi a sua intenção, o que fez com que a Tessia nunca ligasse pra isso, já que ela tava pensando que após todas aquelas perdas ela nunca conseguiria alcançar o ar. Mas é claro, ela nem chega ao falar o nome dele, o que fez com que a sua amiga de equipe perguntasse se ela tava falando do Prota. E é aí que a gente já vê o Darvos ficando cheio de ciúme com toda aquela situação, já que ela sempre falava de um jeito muito incrível do nosso protagonista, pois ela, pelas palavras do Darvos, falava de um jeito que parecia que o Arthur era perfeito, não continha nenhum defeito e era completamente carismático. Mas na visão dele aquilo era impossível e ela só tava apenas puxando o saco dele, o que fez com que a amiga da Tessia já falasse que ele só tava falando tudo aquilo justamente por o Arthur ser tudo aquilo que ele nunca conseguiria ser, fazendo com que a Tessia voltasse a falar sobre os feitos e conquistas que o Arthur teve quando ele ainda tava dentro da Academia Shiros, como por exemplo o fato de ele ser mega popular, mesmo que ele não tivesse nem noção ou não ligasse pra isso na época, o que por um segundo já fez a amiga dela já pegar e falar que ele com certeza deveria ser bem mais bonito que o Darbo, o que já fez com que o cara ficasse pistola, falando que não era bem por aí. E ela ainda fala xingando ela de ogra baixinha. E no meio dessa discussão a gente ainda vê a Tessia falando sobre o passado, que ela achava que ele era bem assustador na época que ela tinha conhecido ele, lá naquele momento que ele salvou ela daqueles bandidos e mercadores de escravos durante uma das suas fugas dentro de casa. E um dos fatos pelo qual ela conseguiu confiar nele depois de tudo isso foi pelo fato de ele não ser só bonzinho, mas também por um canto da sua mente relacionado à lógica, que serviu pra ela gostar mais ainda dele, fazendo com que a sua amiga achasse aquilo incrivelmente romântico, enquanto o Darbo já achava tudo aquilo muito meloso e falava que estava prestes a vomitar. Por causa disso, por não conseguir parar de transparecer a quantidade de ciúme que ele estava demonstrando naquela situação, a gente já vê que o cara aproveita para perguntar o porquê do Arthur não ter salvado ela dentro da Academia Shiros, além de ele querer saber qual foi o motivo pelo qual ele não garantiu o bem-estar da Tessia durante toda aquela situação até esse momento, o que fez com que a Tessia já respondesse falando que ele pediu pro Virion pra dar uma olhada nela logo depois de saindo daquela situação, porque estava com pressa, o que fez com que ele também já completasse falando que ele já tinha ouvido esse papo do Arthur ter ido treinar um lugar secreto, só que foi aí que a gente viu o Stanard já chamando a atenção do cara. Mas ainda assim isso não foi suficiente,
porque ele logo depois já disse que pra ele parecia que o Prota tinha fugido da guerra por estar com medo de morrer, o que fez com que a sua amiga de infância já retrucasse o cara falando que ele tava exagerando, e principalmente a Tessia, pelo fato de ela sempre acreditar no Arthur, pois ela sabia que ele podia ser um idiota inocente em alguns sentidos de vez em quando, mas ele não era o cara que fugiria de medo dentro de uma luta. E graças a essa fé é aí que ela já fala que ele tinha feito tudo isso justamente para proteger quem ele amava, ficando mais forte, o que obviamente fez com que o Davos calasse a boca no mesmo instante. E nisso, enquanto ele saía dali e a gente viu os três meio bolados com ele naquela situação, é que o Stanard pergunta se ele realmente seria tão poderoso quanto ela tava falando, e a Tessia responde falando que sim, fazendo com que o Stanard ficasse mega ansioso para conhecer o cara, perguntando inclusive se ela poderia apresentar eles em algum momento. Como vocês vieram até aqui, e caso queiram contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, seja de debate ou de solo ou de Bleach, entre outros, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo aqui caso estejam inscritos. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. E se passa algum tempo e a gente vê que eles prosseguem com a situação dentro da DG, fazendo com que boa parte da galera entrasse num corredor escuro e úmido, aonde parecia ser mais uma cena de filme de terror, fazendo com que todos eles achassem aquilo mega sinistro durante toda aquela situação, até que a gente vê o líder deles parando aquela galera pra falar que foi ali onde o pessoal que tinha ido pro reconhecimento tinha sido atacado, e agora ele tava falando que provavelmente eles iam dar de cara com alguns centenas de orcs, gnus e trolls, e que com certeza seriam bem mais piores ou perigosos do que eles já teriam enfrentado até aquele momento. E por causa disso é que ele já pede para que todo mundo se preparasse e faz uma prece para que os deuses estivessem com eles naquele momento. E foi aí que ele começou a correr e pediu para que a galera avançasse junto com ele para dentro daquele local, até que na hora que eles chegam naquela situação, eles achavam tudo aquilo muito estranho, porque eles não estavam encontrando nenhum monstro dentro daquele local. E nessa hora a gente vê que o inevitável acontece, porque eles acabam dando de cara com centenas ou milhares de monstros que foram mortos sem nenhum problema, fazendo com que todo mundo ficasse horrorizado e com medo de toda aquela situação. Inclusive é aí que a gente já vê o Davos falando que ele não sabia se ficava aliviado ou assustado com aquela cena. E pra completar, é aí que a gente já vê o líder de todo aquele pelotão ficando mais nervoso ainda, pra que eles prosseguissem para aquele local onde ficava a porta. Desse modo, com a gente vendo pra até se já pedisse para que todos ficassem em formação e a galera abrisse a porta imediatamente, onde aliás a gente já vê que um dos soldados explica que aquela porta não estava totalmente fechada. Desse modo, com a gente já percebendo que a hora que a porta é aberta e ele pede para que todo mundo avance, a gente percebesse a pilha de corpos que estava dentro daquela porta, justamente com várias magias e feitiços de gelo que tinham sido feitos dentro daquele local. No mesmo momento que todo mundo fica horrorizado com aquela situação, sem nem conseguir prosseguir, mas com exceção de uma pessoa, que no caso seria a Tessia, que rapidamente se aproximou daquela pilha e percebeu que a pessoa que estava em cima dela era ninguém menos que o nosso prota Arthur Lewin. Desse modo, com a gente já encerrando o capítulo 171 de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu sinceramente tô ansioso, porque a gente já tava esperando muito tempo por essa cena icônica, que infelizmente eu não vou poder estar mostrando aqui pelo fato da Cacau poder me dar um strike futuramente por causa disso, mas eles bem que poderiam ter colocado um pouquinho mais da situação dentro da história desse capítulo, porque quem não sabe o que vai rolar semana que vem no capítulo seguinte é que boa parte da galera vai ficar assustada pelo fato da aura assassina que o Arthur tava emanando dentro da sala sem nenhum problema, e graças a isso a gente vai ter boa parte da galera fazendo várias perguntas, como por exemplo o fato de ninguém acreditar que o Arthur foi capaz de conseguir matar todas aquelas bestas de mana sem nenhum problema naquela DG, até porque nessa situação ele até explica o porquê de ele estar dentro daquela sala, falando que ele só tava ali porque basicamente o dispositivo dos Asuras não tinha GPS, e por causa disso ele foi parar dentro daquela DG de modo aleatório. E galera, provavelmente a luta que vai ocorrer entre ele e o Davos vai acontecer talvez lá pro capítulo 173, com a gente já vendo isso, ou o começo disso no final do capítulo 172, mas é claro, pra você ver quando tudo isso acontecer ou não quiser ficar por fora de quando isso rolar dentro da Webtoon ou aqui mesmo no canal, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece ou não deu uma olhadinha na obra, além de não esquecer de ativar o sininho pra não perder as notificações.
notificações. Afinal, esse é um conteúdo que você sempre tá recebendo aqui no canal, caso você esteja inscrito. E não vai embora não, porque aqui embaixo, ou aqui na playlist final, eu vou estar deixando um vídeo que eu fiz sobre os últimos capítulos de debate na novel, pra vocês estarem dando uma olhadinha. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.